Pessoal, voltando aqui a parte 2 da aula, então voltando a falar sobre aquele texto do método peripatético, caminhar pensando e pensar caminhando. Daí eu tenho uma questão assim, olha, acompanha aí a página 252. Em um exame de redação, apreender o tema posto em debate é a primeira competência avaliada de um candidato. Dissertações que discutem tema diferente daquele que é o proposto pelas bancas examinadoras são severamente punidas. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que enuncie com mais precisão o tema implícito no texto de Carlos Heitor Coni, sobre o qual o candidato deveria dissertar. Então aqui é uma habilidade de um exercício que está trabalhando a interpretação de texto e simultaneamente você consegue perceber quais são as palavras-chave que sintetizariam todo o assunto. Ou seja, é uma habilidade de um exercício para você não fugir do tema da redação, né? Então nós falamos de algumas coisas, pensar caminhando, caminhar pensando, que é o método peripatético, destacando alguns artistas famosos que marcaram épocas aí com as suas obras-primas. Então, alternativa A, vantagem e desvantagens do mundo virtual. Alternativa B, a importância da natureza para o ser humano. Alternativa C, a relação entre o mundo virtual, raciocínio e criatividade. D, o empobrecimento das relações humanas causado pelo mundo virtual. Ou E, como o mundo virtual pode facilitar o cotidiano das pessoas. Então perceba que aqui eu quero uma alternativa que sintetize tudo que foi falado no texto, né? Vantagens e desvantagens do mundo virtual. Aqui está falando sobre isso, sobre as vantagens do mundo virtual, a praticidade, não ter relação tão próxima agora com esse coronavírus e tal, e as desvantagens, não ter o calor humano. É sobre isso que fala o texto? Não. B, a importância da natureza para o ser humano. Está falando aqui de natureza precisamente. Olha, você precisa respirar, você precisa tomar outros ares. Não. Está falando de pensar caminhando e caminhar pensando. A importância da natureza na composição, né, do desenvolver das suas ideias. É diferente. A alternativa C, a relação entre o mundo virtual, raciocínio e criatividade. Então aqui eu tenho três palavras-chave. Olha, qual é a primeira? Mundo virtual. Falou de mundo virtual? Falou. Você está plugado, você está preso, você não conseguir desenvolver suas ideias de um modo propício. Falou de raciocínio? Sim, porque os caras, eles inventaram as melhores coisas. Estou falando de Beethoven. Eu estou falando do quê? Do cara de Strauss, que compunha valsa passeando nos bosques de Viena. Sabe aquela valsa tradicional dos 15 anos? Famosíssima. Estou falando dessa valsa, que marca épocas. Estou falando do que mais? Anchieta escreveu seus poemas nas areias da praia. Então, tem a ver aqui com raciocínio? Obviamente que sim, né? Você desenvolver suas ideias, caminhar pensando e pensar caminhando. Pensar, raciocínio e criatividade. Criatividade, porque esses caras, eles escolheram as obras certas para o momento certo. Para o momento certo, não. Na verdade, serve para qualquer momento. Essa valsa, por exemplo, a tradicional valsa de 15 anos, com aquela música que todos conhecemos, ela serve para qualquer época, né? Então, a alternativa C agora, ela realmente abrange aí todo o texto, que eu estou falando de mundo virtual, raciocínio e criatividade. A alternativa D, o empobrecimento das relações humanas causado pelo mundo virtual. E a E, como o mundo virtual pode facilitar o cotidiano das pessoas. Não estou falando, não é esse o tema.
Não é a praticidade, não estou falando da tecnologia, do mundo virtual, podendo facilitar a vida das pessoas. Não é esse o centro da questão, né? E a alternativa D, o empobrecimento das relações humanas causada pelo mundo virtual. Também não falei desse extremo, né? Você se apegar ao mundo virtual, às tecnologias, causa um empobrecimento interno e tal. Estou falando isso. O centro da questão realmente é o método peripatético, né? E a partir daí surgir ideias sensacionais, criativas, através do raciocínio, e também falei do mundo virtual, ok? Pessoal, eu recebi também uma redação aqui, recebi agorinha, a redação da Giovana, né? Então eu quero ler a introdução da Gi. Vamos lá? Só que a Giovana ela não falou do tema da educação à distância. Ela falou daquela redação que nós colocamos o tema no começo, que fala do Brasil, da economia do Brasil, os problemas econômicos, enfim. Daí a introdução da Giovana está assim. É de se notar que o Brasil possui um índice de defasagem elevado sobre a educação política comparada a outros países. Tal índice implica na dificuldade de estabelecer acesso à educação de forma igualitária a todos, o que intensifica o processo de segregação econômica entre os brasileiros. Então eu achei legal essa introdução da Giovana, que ela está falando que a culpa da má distribuição de renda, a culpa da defasagem sobre a educação política, olha só, vocês estão politicamente atrasados, né? Tem alguma coisa errada. Tem muito a ver com a falta de acesso à educação e à formação igualitária. E realmente, porque se só algumas pessoas, só parte da população tem acesso à educação e a outra parte não, certamente isso refletirá na vida econômica, social, política de um país. Então é essa tese que a Giovana defendeu. Essa introdução tá boa, conforme aquele tema que foi passado. Obrigado, Giovana, pela sua redação, tá? E agora nós vamos ler, fazer o exercício 2, que fala das bicicletas de bambu, que são novidades nas ruas de São Paulo. O texto é assim: o projeto Escolas de Bicicleta é destinado a estudantes do Centro Educacional Unificado que tenham entre 12 e 14 anos. O programa visa ensinar e preparar os jovens a se locomoverem no percurso casa-seu-casa. Esse CEU é Centro Educacional Unificado, sem correr nenhum tipo de risco. Acompanhados por um monitor, os grupos são formados por cerca de 15 alunos. Depois de um mês de aula, eles recebem um certificado que os aprova a fazer o trajeto com os colegas. Além das bicicletas e do certificado, os alunos recebem um kit com capacete, iluminação, colete reflexivo, bagageiro, alforje, um tipo de sacola, buzina, retrovisor e cadeado. O dinamarquês Mikael Colville Andersen, especialista em mobilidade urbana, é um dos responsáveis pelo sucesso da proposta. Ele criou o conceito em seu país natal e espera inspirar outras cidades do mundo. O desejo do projeto é equipar todos os céus da cidade e formar cerca de 4.000 novos ciclistas. Tá? Elabora um texto dissertativo, mas depois a questão 2 é: uma leitura mais atenta da coletânea permite identificar ideias interessantes, potencialmente aproveitáveis na argumentação. Né? Até para você trabalhar com tópicos frasais. Você pega aquelas ideias importantes dos textos, da coletânea, e desenvolve através dos seus parágrafos. Obviamente, tiver a ver com a sua ideia, aquilo que você pensa. Né? Você pode ir de encontro aos textos da coletânea. Né? Que ainda que sejam conceituais, informativos, trabalham com estatísticas também, você pode não concordar.
capture do texto ideias que julgar importantes e parafraseie cada uma delas. Então aqui você vai pegar essas ideias, né, e também você vai parafraseá-las, né, não escrever de forma fidedigna, ou seja, não escrever igual está no texto. Daí, ó, peguei algumas ideias aqui que foram parafraseadas. Ó, as crianças precisam ser treinadas por adulto a partir dos 12 anos, quando atingem relativa maturidade. A ideia de treinar crianças não partiu do Estado, mas de um indivíduo especialista em mobilidade urbana que pretende estender o projeto para o mundo, né? Aqui foi legal, eu lembro que o Derek, ele escreveu ele parafraseou dessa maneira. A Marimília também fez, Pedro. O uso de bicicletas como meio de transporte em pequenas distâncias devem ser incentivados pelo Estado. É o que acontece com alguns seus da Prefeitura de São Paulo, né? Centro Educacional Unificado. Beleza? Então aí vocês vão escolher alguns temas e vão escrever de outra forma, né? Parafraseando. E o 3 é assim: considerando que um texto sempre dialoga com outros textos, né, a intertextualidade, com outros correntes de pensamento, com outros conhecimentos e informações, é sempre possível fazer comentários, acréscimos. As ideias apreendidas, associe outras do seu repertório pessoal, né? Lembrando que a apreensão é aquilo que você interpretou do texto, e compreensão você vai dialogar ali, né? Você vai fazer uma relação com aquilo que você já conhece, né? Seu repertório pessoal. Então, beleza. Alguns exemplos de comentários. E aí, o que vocês podem fazer? Ó, o texto não aborda como é o treinamento, mas além de ensinar a andar de bicicleta num centro urbano, o projeto deve moldar cidadãos conscientes de seu espaço, né? Quer dizer, ele não ensina como andar de bicicleta, mas ele ensina como se posicionar, como ter consciência do espaço, como o cidadão deve ter consciência do espaço, né? Porque às vezes nós temos ciclovias nossa própria cidade mesmo, e nós preferimos, eu tô falando nós, Caiçara, né? Preferimos andar no meio da rua, na calçada, né? Então temos que ter consciência, né? Mais importante do que aprender a andar de bicicleta é como eu vou andar com essa bicicleta, onde eu vou andar, né? Dar bicicleta de bambu e o kit de segurança deve ser muito mais barato e subsidiar transportes públicos gratuitos aos estudantes de escolas públicas. O investimento é relativamente pequeno, perto da economia mensal, com os passes escolares que não precisariam mais ser usados no futuro. Então, além da bicicleta de madeira ser mais barata que a bicicleta comum, as escolas, a prefeitura economizaria, não daria passe sim bicicleta, né? E acaba que reflete no físico, né? Na educação do físico aí, né? Não ter uma vida sedentária. Então é bem interessante também. Um outro aqui, ó, o projeto proporciona a socialização de pré-adolescentes e adolescentes, fazem o percurso de casa para a escola e vice-versa, juntos oferecendo apoio uns aos outros. Em caso de problema com a bicicleta, acidente ou mesmo enfrentando em grupo o risco de sofrerem com a violência urbana. Então aqui é um projeto que proporciona a socialização de adolescentes e pré-adolescentes, né? Oferecendo apoio, né? Porque assim, com o número de bicicletas de bambus crescendo, aí os adolescentes e pré-adolescentes teriam que conviver e teriam que participar de uma organização de modo que eles tivessem educação,
nesse trânsito, né? Então eles teriam aquela relação, aquela interação maior e acabaria que haveria uma organização de modo que desse tudo certo para esse método aí de um novo veículo, né? Que é uma bicicleta de madeira, enfim. Daí você escreve aí o que você apreendeu, né? Junto daquilo que você já vive. Você que mora em Caraguá, que anda bastante de bicicleta, qual o problema de andar com uma bicicleta comum? Por que uma bicicleta de madeira seria bom para a comunidade de Caraguatatuba, por exemplo? Né? E como poderia ser organizado isso para que desse certo? Qual a relação dos adolescentes, dos pré-adolescentes e a liderança política também, né? Pessoal, é isso, por enquanto é só. Espero ter ajudado. Vocês são feras. Olha aqui a ferinha. Beijo no coração de vocês, tá? Alguma dúvida, falem comigo no privado, falem comigo no grupo, né, do cursinho. Eu estou tentando subculturar os vídeos, está ali no grupo de vocês e está no canal. Eu coloquei no canal, eu fiz um canal para colocar os vídeos e depois passar para o grupo de vocês. Estou tentando subi-los para o plural, mas diz que está muito grande. Eu vou conversar com o Leitão uma forma de eu conseguir colocá-los. Eu preciso colocá-los no plural, tá ok? Vocês são feras, ok? Um beijo no coração e fiquem em casa, tá ok?